Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Isadora Zampini, eu sou estudante de gestão ambiental e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo do nitrogênio e a importância do nitrogênio na vida terrestre. O nitrogênio é um composto fundamental para a vida na Terra e ele desempenha várias funções vitais nos ecossistemas e nas atividades humanas. Então, algumas das principais razões pela qual o nitrogênio é tão importante. O nitrogênio, ele compõe muitas biomoléculas fundamentais para a nossa vida, como o DNA e o RNA, além de proteínas e ácidos nucleicos, também vitaminas. E essas biomoléculas são essenciais para o funcionamento e para o crescimento de todos os organismos, desde as plantas, animais até os micro-organismos. O nitrogênio também é muito importante porque ele passa por um ciclo biogeoquímico, onde ele é transformado e reciclado por meio de processos, e esses processos são essenciais para manter o equilíbrio dos nutrientes nos ecossistemas terrestres e aquáticos. Também, o nitrogênio é fundamental para o crescimento saudável das plantas, fazendo com que elas produzam a clorofila, que é fundamental para a fotossíntese, e também esse nitrogênio é importante para a síntese de proteínas. Assim, quando o nitrogênio está disponível na quantidade adequada, ele é crucial para a produtividade das culturas agrícolas. Agora vamos falar um pouco do ciclo do nitrogênio e como ele funciona. Ele é um ciclo complexo e ele envolve diferentes etapas de organismos. Então eu vou tentar simplificar isso ao máximo para vocês entenderem. O ciclo começa na atmosfera, numa etapa que a gente chama de fixação, onde 78% do ar é composto de nitrogênio gasoso. Então, as plantas e algumas bactérias têm a capacidade de converter esse nitrogênio gasoso em amônia, que é o NH3, ou em íons de amônio, que é o NH4, através de um processo chamado de fixação. Então, as plantas podem fazer isso por meio das suas raízes, enquanto as bactérias fixadoras de nitrogênio, como as Rhizobium, vivem em simbiose com essas plantas, como as leguminosas. Então, essas leguminosas têm essa grande capacidade de fixação do nitrogênio. Depois da fixação, as plantas podem assimilar a amônia ou os íons de amônio através das suas raízes e utilizar na síntese de proteínas e outras moléculas nitrogenadas essenciais para o crescimento e desenvolvimento. Posteriormente, já no solo, as bactérias nitrificantes convertem a amônia em nitrito e depois em nitrato. Esses processos são realizados por diferentes tipos de bactérias, como as nitrosomonas e as nitrobacters, em duas etapas conhecidas como nitritação e nitratação, respectivamente. Depois, o ciclo do nitrogênio passa pela desnitrificação, onde as bactérias desnitrificantes convertem o nitrato de volta em nitrogênio gasoso, completando o ciclo. É muito importante que esse nitrogênio volte para a atmosfera para evitar a acumulação excessiva de nitrato do solo, que pode ser prejudicial para as plantas. Além das plantas, outros organismos também podem assimilar o nitrogênio, que está presente nessas moléculas orgânicas, como, por exemplo, os animais herbívoros, que obtêm o nitrogênio ao consumir as plantas, e os carnívoros, por sua vez, obtêm o nitrogênio ao se alimentarem desses animais. Os micro-organismos também desempenham um papel crucial na decomposição da matéria orgânica, liberando nitrogênio na forma de amônia ou íons de amônio de volta para o solo. Então deu para ter uma noção do porquê que o nitrogênio é tão importante quando ele está em equilíbrio para a vida na Terra. Mas as atividades humanas têm alterado significativamente esse ciclo, principalmente por conta da produção em larga escala de fertilizantes nitrogenados para a agricultura. Então, o aumento da concentração desse nitrogênio pode causar eutrofização nos rios, porque o nitrogênio se acumula em corpos d'água, causando essa eutrofização, que estimula o crescimento excessivo de algas, que consome o oxigênio disponível na água, levando à morte de peixes e outros organismos aquáticos. Também pode causar acidificação, tanto do solo, tanto da água, que pode prejudicar a saúde das plantas, dos animais e dos micro-organismos que dependem desses ambientes. Por fim, o aumento da concentração do nitrogênio também aumenta as emissões de gases de efeito estufa,
por conta das acentuadas emissões do óxido nitroso, que contribui para o aquecimento global e mudanças climáticas. Por fim, podemos concluir, então, que o ciclo do nitrogênio e o equilíbrio desse ciclo é fundamental para a saúde dos ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. E a atividade humana, que tem causado uma alteração significativa, está causando consequências negativas, como, por exemplo, a eutrofização dos corpos d'água, devido ao excesso de nutrientes, e também a acidificação dos rios, e também a contribuição para as mudanças climáticas. Portanto, é muito importante considerar o impacto das atividades humanas no ciclo do nitrogênio e adotar práticas mais sustentáveis de manejo de nutrientes para minimizar esses efeitos negativos e promover a saúde dos ecossistemas e da sociedade como um todo. Então era isso para o podcast de hoje, pessoal. Muito obrigada por ouvirem, espero que tenham entendido tudo e nos vemos no próximo podcast.